E aí depois, quando tu denuncia racismo, tu vai sofrer a violência da dúvida, que é uma violência. Se uma parcela da sociedade disser, pô, tem certeza, Igor? Será mesmo, cara? Pô, mas será que ele não falou outra coisa? Será que... Não escutou errado? Não escutou errado. Por exemplo, sem nomear caso, mas falando do nosso dia a dia no Brasil, de vocabulário que a gente usa. Vocês conhecem alguém que usa a palavra malaco? Não, nunca ouvi na minha vida. Mas em caso de racismo, vocês vão ouvir que o agressor usou malaco. Entendi. Em vez de macaco, malaco. Eu pegando os dados do observatório, eu vou trazer para vocês vários casos. O cara falou malaco. O cara falou malaco. Aí eu fico pensando, tá, mas quem é que usa malaco no dia a dia? Aí é foda. Tu entende? É. Porque é isso, porque daí entrou a questão jurídica. Assessoria de um advogado, cara. E aí vira guerra de perícia, né? Opa, o Corinthians contratou uma perícia que diz que ele não chamou de macaco. O Inter contratou uma perícia que diz que ele sim chamou. E a palavra da vítima sempre em último plano. E aí entra uma coisa que o Brei tá falando, que eu acho que, usando o último caso do Brasil de repercussão, que é o do Edenilson, a gente, no meu ponto de vista, eu não olho pro caso em si. Se houve o ato racista ou se não houve. Eu olho uma outra coisa que o Brei estava dizendo aqui, que é como a gente precisa se estruturar para fazer a apuração. Por exemplo, na maioria dos casos, quando o jogador sofre racismo e ele corre em direção ao árbitro para denunciar, quando ele corre em direção ao árbitro, o árbitro puxa o amarelo e pá. E não... Cara, ele nem ouviu o cara falou. Ele sabe que o cara tá vindo exaltado, ele já puxa o amarelo e pum. Aconteceu com o Tyson. Aconteceu com o Tyson na Ucrânia, aconteceu em outros casos. Nesse caso do Edenilson, a gente tem ali um protocolo que a gente precisa seguir. O que o Edenilson fez? Ele parou o jogo, ele se dirigiu ao árbitro e relatou. Olha, aconteceu isso. O árbitro olha para o Edenilson, olha para o relógio, parei aqui, porque estou averiguando o que aconteceu. E aí eles se reúnem ali, e aí o árbitro ouve o Edenilson, ouve o Rafael, ali naquele bolinho a gente vai ver várias falas, vai ver o Cássio dizendo pro Edenilson, o Edenilson fala pro Cássio o que aconteceu, o Cássio olha e diz assim, pô, Rafael, aí não. Tá lá, a gente vê. Entendeu? Mas o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que é o seguinte, teve um protocolo que não existe, mas que ali foi seguido. Parou o jogo, ouviu a vítima, interrompeu o jogo, verificou o que estava acontecendo, colocou em súmula. Agora, como não está provado o racismo, a bola vai seguir. Mas, como está em súmula, isso vai para o tribunal. Vai ser investigado, entendeu? Esse é um protocolo que a gente está falando aqui que não adianta só punir. Porque nem sempre a punição é o melhor caminho. E não é o melhor caminho. Mas no momento que a gente tem muito caso, ela precisa existir. Mas a gente precisa pensar em conscientização e educação. E é louco como são as reações, né? E muitas vezes motivadas por clubismo. Aqui no Brasil as pessoas misturam muito clubismo com racismo. Então, quando é conveniente pro meu time, sou antirracista, que vergonha, tem que punir. Quando é alguém do meu time, pera lá, vamos investigar direito, tem que ver se o cara é culpado ou não. E aí, nesse caso do Rafael Ramos do Corinthians, muita gente ficou, poxa, mas o cara pode ser inocente. Pode mesmo, realmente, talvez ele consiga provar na justiça, de alguma maneira, que ele não cometeu esse ato, foi um equívoco do Edenilson, a gente respeita a presunção de inocência, mas é preciso fazer nota e falar que é um ato grave e, caso confirmado, ele indiciado e condenado, o clube não pode passar pano, tem de demitir, um abraço, acabou. Rescisão de contrato, isso deve estar até na cláusula. E o Corinthians fez isso com o Danilo Avelar, né? De certa forma, acabou fazendo isso com o Danilo Avelar, assim. Mas é o que o Brady tá falando, é muito difícil, cara. Eu acho que o mais difícil hoje para combater o racismo no Brasil é o clubismo, assim. E aí essa camisa do Observatório o Observatório o Futebol Clube é um convite para que as pessoas abandonem o clubismo e vistam a camisa pensando no combate ao racismo de forma efetiva, assim. Esqueça. Porque eu digo, cara, se a gente for olhar para os clubes no Brasil hoje, não existe nenhum clube que possa dizer assim, olha, aqui a gente não tem problema com o racismo. Nenhum clube. Por quê? Porque se tu olhar para dentro das diretorias dos clubes, cara, se tiver uma pessoa negra é exceção. Se tu olhar para dentro do corpo técnico do clube, pessoas negras são exceções. Se tu olhar para dentro da parte técnica, nós temos 2 treinadores negros no Brasil hoje. Série A e B. Roger Machado no Grêmio, Jair Ventura no Goiás. E aí não dá para mim colocar a culpa na sociedade.